O processo fermentativo de uma usina de etanol é gerenciado por parâmetros: temperatura, pH, população bacteriana, teor alcoólico. O que raramente entra como parâmetro de gestão é o vigor metabólico da levedura. E essa omissão tem um custo preciso. Açúcar que entrou no mosto, pagou o frete, passou pelo processo e saiu como biomassa, glicerol ou ácido succínico, ao invés de etanol. A levedura, sob estresse, não é ineficiente por acaso. Ela está querendo tomar uma decisão de sobrevivência de fato. E essa decisão custa litros por dia. Edson Micos, engenheiro químico e diretor técnico e fundador da Biocane, está no Radar Strix para mostrar onde está esta perda e o que o gestor industrial pode fazer para recuperá-la. Edson, bem-vindo ao Radar Strix. Olá, João, tudo bem? É uma satisfação para a gente poder estar aqui, né, participando da comunidade Strix, né? A Biocane está presente no segmento sucroenergético já há 21 anos, né? Nossa sede industrial em Piracicaba, corpo técnico especializado, atuando aí nos diferentes polos industriais do país, né? E estamos com muitos desafios, né? Procurando agregar valor, né, com as unidades e dentro do escopo do trabalho que a gente realiza. Tem, assim, uma relevância, né? Esse trabalho corpo a corpo, né? Então, a gente está dentro da nossa especialidade, né, da nossa expertise, desenvolvendo trabalhos e agregando valor junto ao setor. Maravilha, Edson. E para a gente começar, né, essa rodada de perguntas e entender também todo sobre essa questão do processo, o estresse de levedura, enfim, tudo que a gente pode ter de melhoria em si, a fermentação industrial, ela opera sob esse estresse constante, né? Então, variação de temperatura, concentração de álcool, contaminação, interrupção, né, processo que para, enfim. Minha dúvida, né? O que acontece com a levedura quando ela está sob estresse e por que essa resposta biológica se traduz em perda de rendimento que raramente aparece como uma linha de custo ali para o gestor? Exatamente, João. O processo fermentativo, né? Fermentação é algo, um tema inesgotável, né? São muitos pormenores, muitos detalhes, né? E é sempre oportuno a gente reforçar, né, que a levedura, ela é um ser vivo, né? Por mais que a gente tenha essa consciência, é sempre importante a gente estar dentro das unidades reforçando esse ponto e não simplesmente vê-la como um insumo, né? Como é adquirido, né? Então, em se tratando de um ser vivo, está sujeito a condições de estresse, algo que é inerente ao processo, né? E, principalmente, essa condição de estresse, a gente tem em mente que a levedura, assim como a unidade sucroenergética tem um mix, né, de produção de açúcar, etanol, a própria levedura tem seu mix, esse mix de produção dela, que envolve aí, vamos dizer, a produção de etanol, a produção de CO2, né, que é o gás carbônico. Também a gente pode ter aí ácido succínico, glicerol, né? Então, assim, todos esses componentes, né, que a levedura produz, ela utiliza o mesmo açúcar. Então, à medida que ela está utilizando o açúcar para geração de subprodutos, reconstituição de enzimas, síntese de material celular, adaptação, manutenção, sobrevivência e essa geração de subprodutos, significa que ela está desviando aquele açúcar, os carboidratos contidos no mosto, está direcionando isso não para etanol. Então, esse estresse que a levedura está, ela tem uma resposta, né, celular a essa condição de estresse e acontece esse desvio, né, na produção de etanol para esses subprodutos e, de uma maneira geral, para a sobrevivência dela. Então, esse metabolismo dela, a gente fala que é desviado. Então, a gente, vamos dizer, tem essa tratativa do mix de produção da levedura, né? Daí a importância e a relevância do tema. Perfeito, Edson. Muito bom, né? Porque, de fato, a gente precisa aí das leveduras e precisa com que elas estejam num ponto ideal, né? E aí, Edson, existe uma diferença, né? Entre a levedura estar viva ou ela está também metabolicamente ativa, né? Uma levedura com baixa vitalidade consegue se manter viável no processo, mas opera com um metabolismo lento. E isso tem consequências diretas nesse índice de conversão. Como que o gestor industrial identifica que está pagando por essa diferença? Dentro de todos os parâmetros que são controlados, né, no processo fermentativo, né, a viabilidade, sem dúvida, ela tem a relevância, né? No entanto, ela simplesmente te diz, né, se a levedura está viva ou se a levedura está morta. Não tem um indicativo de metabolismo, de atividade celular dentro da via glicolítica, do metabolismo dela, né?
Então, assim, um metabolismo lento, ele implica em, vamos dizer assim, impactar tanto a velocidade de processamento, de bioconversão, como também, principalmente, né, porque como você tem passos metabólicos e a influência de fatores de estresse, acaba trazendo esse impacto sobre a condição da levedura e inativando enzimas, né, de alguma forma que são, dentro desse passo metabólico, fundamental para a geração de etanol. Então, os desvios vão acontecendo dentro dessa via glicolítica e automaticamente, à medida que você tem algum tipo de inativação de enzimas ou algum impacto sobre o metabolismo, automaticamente você tem essa questão da vitalidade, de uma vitalidade em score, né, que a gente denomina, não necessariamente tão ativa, né? Então, assim, você tem uma ferramenta, né, que inclusive a Bioquene, o corpo técnico Bioquene dispõe, que mede a vitalidade, né? Então, assim, é mais uma ferramenta capaz de auxiliar o setor, as unidades industriais, e identificar essa condição da levedura. Até porque, João, se você parar e refletir, quando a viabilidade é afetada, muita coisa já aconteceu, né? Então, assim, não necessariamente já morreu, você está com uma viabilidade baixa. Você poderia ter feito muitas coisas antes para que não chegasse nessa condição. E você tem um agravante que levedura morta acaba sendo uma fonte de alimento para a bactéria, né? Então, acaba sendo um ciclo, né, que impacta todo o processo fermentativo, gerando mais metabólitos, inibidores, né, e trazendo toda uma condição adversa para a operação normal do processo, né? E, principalmente, João, a gente tem uma dinâmica populacional, que essa dinâmica populacional, você tem ali as fases, né, que são decorrentes ali das condições do meio, que acaba ali impactando a célula. Então, você vai desde a da adaptação, que é uma fase lag, né, crescimento, que é a fase log, manutenção, que é uma fase estacionária, e a morte e declínio. Então, você vê, você tem várias fases nessa dinâmica populacional, e à medida que você tem o estresse, a tendência da levedura é voltar para a fase inicial, que é a fase lag, né, que é uma fase de adaptação, que ela reconstitui enzimas, degrada macromoléculas, né? Então, assim, sempre buscando ali a sobrevivência dela. Então, é de fundamental importância ter essa visão também do metabolismo, de tudo que traz essa interferência na condição da levedura, para que você possa tomar medidas corretivas, preventivas e conduzir o processo da melhor maneira. Perfeito, Edson, muito bom. E indo para a nossa próxima pergunta, né? Quando se eleva o vigor metabólico da levedura, os dados de campo mostram ganhos consistentes no índice de conversão, tanto em processo contínuo quanto em batelada. Como que esse ganho se traduz em impacto financeiro concreto para esse gestor e qual que é a lógica de custo-benefício, né, que ele deveria usar nessa decisão? Ô, João, é importante a gente mencionar, qualquer processo fermentativo está sujeito a níveis de estresse crescentes, até porque muitas dessas variáveis de processo são repentinas. Se você pensar uma vazão de mosto, uma velocidade de alimentação, um ART do mosto, são condições que muitas vezes a operação não tem capacidade de assimilar tão rapidamente conforme ocorre. Imagine uma planta parando por algum motivo, algum problema de equipamento, ou mesmo condições climáticas, você tem uma interrupção no processo, né? Se tem algo que é muito desfavorável para um processo, né, é quando você tem paradas, né, você tem uma retomada. Então, assim, por mais que a gente fale, minha condição fermentativa é boa, você ainda vê, de alguma forma, questões que trazem esse nível de estresse para o processo, em maior ou menor grau. Então, assim, elevar o vigor metabólico não significa que você vai blindar a levedura, porque até a gente está falando de um ser vivo. No entanto, você minimizando esse nível de estresse, você reduz perdas. Porque se a gente parar e pensar, nós temos vamos dizer assim, um range, né? Quando a gente fala de balanço de massa, estequiometria da fermentação, a gente tem assim, por exemplo, João, cada 100 gramas de glicose metabolizada,
para você ter um rendimento de 85% a 92%, significa que você está produzindo 43 a 47 gramas de etanol. Na mesma forma, isso é base teórica, João. No entanto, é muito relevante, né? De dióxido de carbono, a gente tem de 41 a 45 gramas, né? Dentro desse contexto de 85 a 92 de rendimento. Da mesma forma, glicerol, de 3 a 6 gramas, para 100 gramas de glicose metabolizada. O ácido succínico de 0,3 a 1,2 gramas. O ácido acético de 0,1 a 0,7. E a biomassa de 1 a 2 gramas por 100 gramas de glicose metabolizada. Então, João, qual que é o papel dessa redução de estresse, né? Desse maior vigor metabólico da levedura? É diminuir o range de subprodutos. Então, assim, à medida que a gente trabalha com um range menor, maior a produção de etanol. Automaticamente, esse nível de estresse, ele pode ser administrado, né? Então, a gente tem o trabalho, né, com o nosso produto, nosso programa de tratamento, que busca justamente isso, minimizar o nível de estresse, aumentar o vigor metabólico e procurar manter essa rota de produção de etanol, minimizando geração de subprodutos. Não significa que nós vamos blindar a levedura, né? E volto a insistir nisso. De qualquer forma, é essa visão que a gente passa para os gestores, né, de que a gente, ao utilizar o produto, a gente tem essa probabilidade de ter uma redução nesse nível de subprodutos, esse gasto energético que a levedura tem, que desvia carbono e que compete com o etanol, e ao mesmo tempo a gente ter uma condição favorável para a produção e um maior GL com a mesma quantidade de açúcar. Simplesmente assim, né? Então, se você me permite, eu vou ilustrar aqui um case recente que a gente fez de uma unidade que estava aí com uma RT do mosto na faixa de 19,75, que eles estavam aí obtendo um teor alcoólico na faixa de 9,28. Com o mesmo RT, você pega aí uma geração de teor alcoólico de 9,93. Então, significa você aumentar 7% na taxa de conversão, na produção de etanol, no GL, e, por consequência, na produção de etanol. João, isso para um mesmo volume de vinho significa você aumentar 33 mil litros de etanol por dia, sabe? Parece, assim, um número pequeno, né? Você fala, não, eu vou aumentar meu GL ali de 9,28 para 9,93, sabe? Parece insignificante, mas automaticamente você vê o quanto isso resulta em produção, em ganho de produção. 33 mil litros de etanol por dia. E para você ter uma ideia aí, isso praticamente aí, lógico, os valores de produto do etanol acabam tendo as suas oscilações, né? Mas para a base que a gente pegou, significava ter praticamente um retorno de R$95 mil e o investimento com a aplicação do ativador, R$3.500, João. Então, assim, você vê que a receita líquida acaba, assim, sendo muito interessante, né? E um ponto que eu acho fundamental, né, João, quando você tem até estratégias de redução de custo, né, uma dessas estratégias é justamente o aumento de produção. Porque com o aumento de produção, você dilui seus custos, né, unitários, né? Então, você tem um menor custo unitário de produção, à medida que você tem esse aumento, esse ganho de incremento no teor alcoólico e, consequentemente, na produção. Muito legal, Edson, muito interessante essa sua explanação, né, e que mostra de fato todo esse ganho e até trazendo esse case aqui com a gente, né. Mas aí, Edson, falando um pouco também de mel final, né, como substrato de fermentação, ele acaba concentrando inibidores, né, gerados durante a fabricação de açúcar, né, então melaninas, meladoidinas, compostos de degradação. Queria entender, né, como que esses inibidores amplificam o estresse da levedura e o que muda na gestão do processo quando a usina opera com alta proporção de mel. É importante chamar atenção, né, porque esse é um tema de muita importância, né, não só para a produção de etanol, como também para a produção de açúcar, né? Claro. Porque essa degradação na fábrica, ela acontece e está relacionada, João, a três fatores básicos, né, que é importante a gente mencionar, que é, você tem a questão do pH, que é um ponto fundamental, né, de operação, né, e você tem variações de pH, inclusive, ao longo de todo o processo de produção. Tem usinas, por exemplo, que fazem açúcar branco, que recorrem à sulfitação do caldo, então você tem ali um baixo pH, né,
que de alguma forma, dependendo do tempo que isso permanece nesse pH, acaba intensificando a inversão da sacarose, né? Ao mesmo tempo, você tem a temperatura ao longo de todo o processo, que também é um dos fatores de inversão da sacarose, da hidrólise, né? Em glicose e frutose, né? E também você tem o tempo de residência nos equipamentos. Uhum. São 3 fatores que, simultaneamente, acabam potencializando a degradação da sacarose, inversão, no caso, né? Em glicose e frutose. E, por outro lado, João, quando você tem um pH alcalino, por algum motivo ali, o pH alcalino promove a destruição dos açúcares redutores, né, que são glicose e frutose, em ácidos orgânicos. Então, assim, a fábrica, além de eles serem melacigênicos, né, ou seja, consumir um volume maior de cal, você tem esses ácidos orgânicos que vão acompanhar o mel final, que vai para a fermentação, e esses inibidores, né, vão, de alguma forma, trazer um impacto sobre a levedura, aumentando pressão osmótica, além dos sais que geralmente um mel muito esgotado acaba trazendo para a fermentação e impactando a levedura nesse contexto do estresse, trazendo toda uma questão relacionada ao estresse e, de alguma forma, esse nível de inibidores, eles acentuam o estresse, as perdas, e assim, a gente, de alguma forma, mantendo esse vigor metabólico, como eu disse a você, João, a gente minimiza esse desvio de carbono para os subprodutos. Então, assim, é lógico que você tem níveis crescentes, né? Quando você olha a taxa de conversão da levedura, né, a relação GL vinho ART do mosto, né, essa conta, né, a gente vê que ela é muito oscilante numa linha de tendência que você possa traçar na tua safra, por exemplo, João, você vê o quanto oscila a taxa de conversão. E à medida que você tem esse impacto de fatores, né, de estresse, automaticamente, se você não tem nenhum tipo de intervenção no processo, no sentido de corrigir isso, significa que você está tendo perdas, né? Porque a taxa de conversão menor daquilo que você pode alcançar significa o desvio de carbono, desvio de açúcar que você estaria produzindo etanol. Então, esse é um ponto de fundamental importância a gente entender. E não só essa questão dos inibidores, se a gente falar da inversão da sacarose, da degradação dos açúcares redutores, mas também quando tudo acontece simultaneamente. Principalmente, né? Você tem uma questão de temperatura envolvida, interrupção de processo. Eu estou enumerando isso, João, para você ter ideia da intensidade que esse estresse pode alcançar. Sim. Né? Então, é muito importante essa visão da gestão em relação a todo esse impacto que você traz para o processo fermentativo. E muitas vezes, como eu disse, condições repentinas que você não tem muito assim como assimilar para aquele momento, né? Imagina a fábrica de açúcar parou porque um elevador de caneca deu problema. Automaticamente você tem que desviar material para a fermentação. Então, é um volume expressivo que pode alimentar a fermentação em curto espaço de tempo e a levedura não está ali preparada para aquilo de forma tão momentânea. Aí volta lá onde eu falei na fase lag, né? A levedura vai se adaptar àquela condição, então pode entrar num metabolismo lento. São questões, né, que muitas vezes a gente vê o pessoal procura fazer o melhor, mas nem sempre esse melhor está ao alcance da operação. Entendi, maravilha. Não, muito bom. Uma aula aqui de toda essa questão de esgotamento de açúcar e como que a gente consegue ter uma fermentação mais estável. E aí, Edson, indo também para a nossa última pergunta aqui do bate-papo, né? Hoje a gente já tem, né, aprovado que o etanol anidro ele subiu para 30% na mistura da gasolina, né? E aí, obviamente, que isso também tem uma produção nacional de etanol em expansão. E eu queria entender um pouco o que muda na equação de rentabilidade de uma usina que consegue extrair mais etanol com a mesma quantidade, né, de açúcar, da RT ali processado. Ô, João, assim, ó, diante de todos os desafios, né, que a gente tem aí das unidades, né, do setor, do segmento, né, alternativas de expansão de consumo, né, que é o caso, né, por exemplo, aí do aumento da proporção do anidro na gasolina, aí até mesmo a gente está num debate aí no Conselho Nacional de Política Energética, né, para você poder aumentar para 32%, né. O E30 já tem aí, já é algo
em 2025, né, que foi regulamentado, né, e o E32 está em estudo nesse debate aí do Conselho Nacional de Política Energética. Vamos dizer assim, os especialistas aí em relação à utilização dessa proporção estão avaliando até que ponto, né, é passível de se adotar, né. De qualquer forma, o 30% é uma realidade, né, e contribui, né, no contexto aí dessa expansão de consumo, assim como também você tem outras frentes, né, recentemente aí falando aí do transporte marítimo, né, o próprio uso do etanol como fonte de hidrogênio. Uhum. Então a gente tem, assim, aspectos importantes aí no sentido de expansão da produção, né. E assim, de qualquer forma, João, é lógico que um mercado em expansão é sempre muito bem-vindo, né. Mas Claro. assim, eu insisto que, assim, esse incremento em relação à taxa de conversão, rendimento, teor alcoólico, de produção de etanol, você dispõe hoje de uma ferramenta, né, dentro desse contexto do trabalho que a gente realiza, para que você possa potencializar a sua produção com a mesma base instalada. Esse fato de você poder, de alguma forma, ter uma maior quantidade de etanol com a mesma quantidade de açúcar, vai te impactar aí teu nível de produção e automaticamente diluir os custos. Além de representar uma receita adicional, né, não esperada, né, vamos dizer assim, né, Uhum. você acaba tendo aí esse impacto em todos os outros insumos e todos os outros custos que você tem, Com né, certeza. porque automaticamente, quando você tem uma receita adicional, ela pode te gerar automaticamente lucro, né, porque você está com essa estrutura já estabelecida e automaticamente tudo que você tem de custos, né, está relacionado a um volume de produção. À medida que você alcança uma maior eficiência, automaticamente você tem um reflexo sobre esses custos, né, custo unitário de produção. É de extrema importância essa visão em relação ali à condição da levedura. A gente fala de dinheiro no bolso, né, claro, a maior preocupação é justamente você fazer um investimento e ter retorno sobre ele, mas automaticamente você acaba tendo um reflexo de uma maneira geral. Porque quando a gente fala de vigor metabólico, a gente está falando de saúde da levedura, né? Uhum. Então a gente está minimizando outras questões operacionais, né? Insisto no minimizando, né? E não na questão de blindagem, né? Mas de qualquer forma, isso representa um ganho adicional que, de alguma forma, pode beneficiar cada unidade que adota esse trabalho, né? E é nesse escopo aí que é a nossa atuação. Legal, Edson, muito bom, cara. Gostei muito aí da nossa conversa. Infelizmente, a gente tinha programado nessas 5 perguntas, muito porque a gente entende, né, o que a Bioquímica faz, e eu entendi que você trouxe de fato uma aula, não somente da parte de etanol, mas também olhando para o açúcar e como que isso também é otimizado, né, dentro da fermentação. E aí, Edson, obrigado, tá, pela participação. Deixo aqui o microfone aberto para você dar aí o seu último agradecimento. Muito bom, João. Foi uma satisfação a gente poder participar, né, do Radar Strix, né? A gente está sempre acompanhando o trabalho, tem muita coisa relevante, né? O setor está sempre em evolução, muito dinâmico, e a gente vê ao longo de todo esse tempo de atuação, né, do trabalho que é realizado, quantos paradigmas já não foram quebrados, né, João? Com Então, certeza. assim, você trabalhar com tecnologia, inovação, é sempre um desafio, né? De qualquer forma, um trabalho como esse, e esse apanhado, esse trabalho que vocês realizam, esse direcionamento, eu não tenho dúvidas que contribui bastante com gestores, né? Considerando aí que, vamos dizer assim, hoje todo mundo tem um dinamismo dentro de uma gestão de uma indústria, né? Tem muitos fatores envolvidos, né? Então, Uhum. assim, a tomada de decisão é cada vez mais com tempo reduzido e a questão da informação e informação de qualidade, né, como vocês promovem, eu acho que é fundamental para que esse alicerce seja estabelecido, né? Então, assim, quero agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar pelo trabalho de vocês e a gentileza aí da atenção, viu, João? Maravilha, Edson. Muito obrigado pela participação. E para você que está aqui nos acompanhando e quer ir além da nossa conversa, a gente preparou esse bate-papo, né, e transformou tudo isso num documento executivo, que com os dados técnicos, as implicações financeiras que a gente teve aqui de discussão com o Edson, tá?
Então, o link está aqui na descrição para você fazer o download diretamente no nosso site. E se você ainda não acompanha o canal da Strix aqui no YouTube, se inscreva, que é aqui que as decisões industriais do setor sucroenergético ganham profundidade. Até a próxima!